Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar um pouco sobre a grande tribulação e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai embora na grande tribulação. Isso é uma coisa que eu acredito, eu vejo que a Bíblia fala exatamente isso, mas algumas pessoas não creem assim. Eu já vi muitos pastores falando sobre esse assunto, e aí os que não concordam com esse ponto de que o Espírito Santo, ele não vai embora, eles dizem, não vai embora, não, o Espírito Santo nunca vai embora. Eles utilizam alguns argumentos, eu quero falar de 3 argumentos em especial, tá? 3 pontos que eles sempre falam quando eles dizem isso. Bem, eu acredito, eu entendo, eu vejo, e é lógico para mim que o Espírito Santo, ele vai embora no período da grande tribulação. Ele vai para o céu. Ele não estará aqui na terra. Esses que não acreditam, eles dizem 3 coisas. Primeiro, eles dizem o seguinte, que se o Espírito Santo, ele for embora, não haverá conversão. E a Bíblia, eles concordam também, que a Bíblia diz que sim, haverá conversão também durante a grande tribulação. Mas eles dizem, ora, se o Espírito Santo não estiver aqui, não tem conversão. Depois eles dizem que o Espírito Santo não tem como ir embora porque ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Então não tem como ele deixar a terra. E outro ponto é, ele sempre vai estar porque ele sempre esteve na terra. Vamos lá, então falar desses 3 pontos aqui. Primeiro, já que você chegou aqui, considere se inscrever nesse canal. Se você achar que faz sentido o que eu digo, curte esse vídeo, manda para outra pessoa e deixa um comentário para mim aqui. Se você acredita que o Espírito Santo ele estará ou não aqui na grande tribulação. Beleza? Vamos lá então. Seguindo aí, o primeiro argumento é que se o Espírito Santo ele não estiver aqui na terra, não haverá conversão. Eles se baseiam que Jesus falou que o Espírito Santo ele vai converter as pessoas, ele vai convencer as pessoas do juízo, da verdade e da justiça. Sim, o Espírito Santo ele convence as pessoas, ele faz com que as pessoas elas tenham um coração aberto para a palavra de Deus. Então, as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas quem convence as pessoas é o Espírito Santo. É claro que é, mas não apenas ele, tá? Esse é um ponto que é muito importante. Você está sendo herético agora, está falando que as pessoas não precisam do Espírito Santo para serem convencidas? Não, não precisam, tá? Não precisam. O Espírito Santo ele é um facilitador para que haja conversão, mas não é o único meio de conversão. Vejam, se nós entendermos, e eu vou falar disso ainda, se nós entendermos que o Espírito Santo não estava na terra antes de Atos 2, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava na terra, mas houveram conversões, sim ou não? O Davi, ele escreve salmos lindos, mostrando como ele é convertido a Deus, como ele é não só convencido, ele é convertido a Deus, como ele ama a Deus. O Davi, ele estava crente, o Davi era crente, sim ou não? Mas o Espírito Santo não esteve lá para convertê-lo, não como está hoje, pelo menos. O Abraão também não ouviu a voz de Deus e seguiu a Deus e foi convertido e acreditou em Deus. E quanto a todos os outros personagens, o Espírito Santo como ele é hoje no meio de nós, ele não estava no Antigo Testamento. Mesmo assim houveram conversões, muitas conversões. As pessoas creram, mesmo que o Espírito Santo não estivesse lá para convertê-las. Mesmo os apóstolos, quando eles encontram Jesus, eles ouvem Jesus chamar, e aí nós entramos num ponto aqui, onde os calvinistas, eles vão dizer, não, mas é porque foi Jesus que chamou, Deus chamou, e é impossível você resistir ao chamamento de Deus. Ora, se é impossível, todas as pessoas que ouviram Jesus deveriam ter se convertido instantaneamente, já que é impossível. Eles falam do chamado eficaz. Não, se Jesus chamou, então ninguém consegue resistir. É uma besteira. Isso é uma besteira. É claro que muitos ouviram Jesus falar, é claro que muitos viram os milagres de Jesus e ainda assim eles não se converteram. O Senhor Jesus fala isso muitas vezes. Também do mesmo jeito, há aqueles que ouvem o Espírito Santo e também não são convertidos pelo Espírito Santo. Aliás, Hebreus capítulo 6, que é um texto muito forte, fala sobre pessoas que elas ouviram todas as coisas,
viram todas as coisas, eles chegaram ao ponto muito alto de crença e depois eles voltaram para trás. E aí o texto diz que é impossível que eles de novo se arrependam. É impossível. Então, existe sim a possibilidade de você até ouvir o Espírito Santo e você não ser convertido por ele. O Espírito Santo ele é um facilitador, mas ele não é o único meio de conversão, tá certo? E ele não está aqui para isso apenas. É claro que dentro da grande tribulação, durante o período da grande tribulação, haverá conversão. E haverá conversão pelo quê? Haverá conversão porque as pessoas anteriormente, antes do período da tribulação, eles já ouviram a pregação do Evangelho, já sabiam sobre Jesus, sobre a vinda de Cristo e tal. E essas pessoas se converterão, eles entenderão, eles crerão, porque eles vão ver muitas coisas. Então eles vão se converter. Aliás, esse é um ponto muito importante, né? Se o Espírito Santo sempre convertesse as pessoas, então toda pregação deveria ter pessoas aceitando Jesus, se convertendo instantaneamente, porque o Espírito Santo está dentro da igreja. Isso não acontece. Mas é claro que vai haver conversão, por vários motivos, inclusive pela pregação da palavra de Deus. Mas aí então o Espírito Santo tem que estar aqui para converter quando a palavra for pregada. Não tem não. Tá? A palavra de Deus por si só, ela converte as pessoas. A palavra de Deus por si só, ela faz sentido. Hebreus diz que ela é poderosa para dividir juntas e medulas. Ela faz essa divisão da alma. Ela faz as pessoas, ela revela o desejo das pessoas e faz com que as pessoas creiam. Então a pregação da palavra de Deus, que ainda existirá na grande tribulação, vai converter, mas as pessoas também verão os sinais, todas as coisas da tribulação. Isso também vai converter as pessoas. E as pessoas se lembrarão de que elas ouviram falar de Jesus anteriormente. E aí isto nos leva ao outro ponto, que eles dizem assim: ora, o Espírito Santo, ele sempre esteve aqui e ele sempre estará. Não, ele nunca esteve aqui, ele não sempre esteve não, tá? Inclusive, Jesus, ele fala isso, ele deixa isso claro quando ele fala: quando o Espírito Santo vier, quando o Espírito da verdade vier, ele vai converter as pessoas do juízo, da verdade, da justiça, quando ele vier, porque ele não tinha vindo ainda. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele aparece, claro, mas ele aparece em momentos circunstanciais. Ele aparece de formas esporádicas. Ele não está lá o tempo todo. Nós vemos a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas ele vem, faz uma obra e pronto, ele não está no meio do povo. Veja, senão não faz sentido Atos 2, quando ele vem para o meio do povo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por que ele profetiza algo que já estaria acontecendo? Não estava. Ele profetiza algo que vai acontecer. Gente, veja, é preciso ter um pouco de lógica quando você pensar nas coisas. Aí tem gente que usa uma conversa bem fiada, né? Mas com Deus não tem lógica, porque Deus usa as coisas loucas do mundo, blá, 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 blá. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona não, tá? O texto que fala sobre coisas loucas, eu já até falei aqui no canal, ele está falando sobre utilizar as pessoas que o mundo não esperava. A igreja, ela é esse amontoado de pessoas que parecem e não vale nada, mas vale. O texto não fala que é loucura, não fala. Existe sentido, existe ordem, existe a lógica dentro das coisas. Nós temos que pensar nisso. Ora, se o Espírito Santo, ele já estava sobre toda a carne no Antigo Testamento, por que Joel profetizaria que ele viria sobre toda a carne? Tem o menor sentido. Não, mas ele estava, só não estava sobre toda a carne, não estava no meio das pessoas. Não tem a menor lógica isso, tá? O Espírito Santo, ele é esse agente, ele é essa pessoa de Deus, três pessoas, trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo é essa pessoa da trindade que está no meio de nós, que habita no meio de nós. Para que ele estaria na terra se não estivesse fazendo isso? Não tem o menor sentido. Assim como Jesus não estava na terra também e não está na terra hoje. Tá certo? Gente, nós temos que pensar o seguinte.
Existe um motivo para o Espírito Santo ter vindo à Terra. Veja, existe um motivo para o Espírito Santo estar na Terra, ter vindo para a Terra. Qual é esse motivo? Esse motivo é a igreja. O Espírito Santo ele só está na Terra por causa da igreja, porque existe igreja. A igreja ela tem um ponto inicial, ela começa a existir em um determinado momento. Que determinado momento é esse? Atos capítulo 2, quando estão reunidos os 120, então vem o Espírito Santo sobre eles falam em outras línguas e tal, e tem toda essa manifestação espiritual, e Pedro vai falar para as pessoas, olha, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui que está acontecendo, que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aquilo é o início dos últimos dias, aquele é o começo da igreja. A igreja começa em Atos capítulo 2. E nesse momento, nesse dia, é o único momento onde a igreja física e a igreja espiritual está toda no mesmo lugar. Depois disso, nós temos várias igrejas físicas e a igreja espiritual, que é essa igreja universal, que é a união de todos os crentes ao redor do mundo. Mas a igreja tem um ponto de existência, ela começa a partir de Atos 2. O que é o arrebatamento, pelo amor de Deus? O arrebatamento é quando a igreja é levada aos céus para estar com Jesus. Paulo fala isso mais de uma vez. Então, a igreja vai. E por que a igreja vai? A igreja vai porque ela é levada. Levada por quem? Pelo Espírito Santo. Ah, mas não é o Espírito Santo que leva, é anjo, é o elevador celestial. Tudo bem. Então, se a igreja vai sem o Espírito Santo, para que o Espírito Santo fica? Qual o sentido dele ficar? Nenhum, zero, tá? O Espírito Santo, ele é esse agente, essa pessoa de Deus, que vem para formar a igreja. A igreja só existe por causa dele. E sem igreja, não tem também sentido ele próprio estar aqui. E aí nós entramos nesse último ponto, que é o mais bobo para mim, é o que faz menos sentido, que é o de que ele não tem como ir embora, porque ele está em todo lugar. Então alguns dizem assim, ora, o Espírito Santo é onipresente e ele está em todos os lugares. Eu vi um pastor esses dias falando que o Espírito Santo está até no inferno. Isso é absurdo. Isso não tem nem sentido, não tem lógica, não tem nada. Isso é absurdo. O Espírito Santo, ele não está em todo lugar. Esse negócio, essa ideia de estar em todo lugar é quase panteísta. Ah, não, Deus é onipresente, então ele está em todo lugar. Não, Deus não está em todo lugar. Onipresença quer dizer que ele pode estar em todo lugar. O Espírito Santo está neste momento comigo e está aí com você. E está com todos os outros crentes ao redor do mundo. Isso é onipresença. Ele pode estar em todos os lugares. Não quer dizer que ele está em todos os lugares. Não tem sentido o Espírito Santo estar no inferno. Que loucura é essa? O Senhor Jesus fala que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Não tem o menor sentido uma besteira dessa. Tá? O Espírito Santo ele não está em todo lugar. Ele pode estar em todo lugar, como também ele pode não estar em lugar nenhum. Lugar nenhum é exagero, né? Ele tem que ter algum lugar. Mas isso é uma bobeira, tá? Então, imagina um centro espírita, de feitiçaria, um lugar que está tendo um culto satânico, o Espírito Santo está lá dentro, fazendo o quê? Não tem sentido isso, né? A onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas, sim, Deus pode estar vendo tudo aquilo, mas está lá, não tem o menor sentido Deus estar naquele lugar. Então, esses são os 3 principais pontos que eles sempre falam, né? Mas eu acho todos eles muito sem lógica. Eu sempre vejo assim, quando algum pastor, e os textos eu acho que ficam todos muito claros quando você lê, mas eu sempre vejo quando alguns pastores, eles vão falar desses assuntos, lamentavelmente, eles sempre utilizam fontes extra-bíblicas, né? Eu sempre vejo assim, o pastor falando assim, mas como diz o escritor fulano de tal, e aí vai justificar aquele ponto que ele acredita, né? Eu leio outros autores, eu leio livros teológicos, eu fiz teologia, eu dei aula de teologia, e eu acho importante que se faça, mas o carro-chefe nosso tem que ser a Bíblia.
e não outro autor. Quando Paulo está lá ensinando no capítulo 17, a Bíblia diz que os bereanos, eles receberam a palavra com mais alegria, confirmando todas as coisas que Paulo dizia nas Escrituras. Então, assim, eles confirmavam o que Paulo estava dizendo. É preciso que a gente confirme na Bíblia o que as pessoas falam. Aí não importa que um autor, o teólogo, o escritor, fulano de tal, falou isso, falou aquilo. A Bíblia confirma essa ideia, que as pessoas erram. Eu erro várias vezes. Né? Você erra. E um teólogo não é santo, ele erra também. Então ele pode acertar em muita coisa e errar num ponto ou outro. E aí eu sempre vejo os defensores, né, dessa ideia de que o Espírito Santo não vai, utilizam sempre outros autores para justificar. Não, aqui o pastor fulano tal fala isso, isso, isso. Cara, isso não importa. Isso não pode importar. Tá certo? O que tem que valer é o que a Bíblia diz. E tem que fazer sentido com o restante da Bíblia. Porque a Bíblia, ela vai explicar a Bíblia. A Bíblia não vai confrontar a Bíblia. Se um texto fala uma coisa e o outro texto parece falar outra coisa, provavelmente você entendeu errado. Tá? Porque ela não vai se confrontar. Então, às vezes um pastor utiliza o texto aqui, ele não entendeu e ele está lá dizendo que o texto é assim, 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 sendo que aqui ele está confrontando a outra parte que a Bíblia está falando. Certo? Então, é preciso ter cuidado com as interpretações que se fazem. Esses foram os 3 pontos, então, que eles mais falam. Primeiro, que o Espírito Santo está em todo lugar. Não está. Segundo, que se ele foi embora não tem conversão também sem ele. E terceiro, que ele sempre esteve na terra. Não sempre esteve na terra, não. Tá? Ele vem a partir de certo momento. Tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, deixa um comentário para mim, se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe sua vida.